Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é uma distribuição linear de carga. E a ideia é o seguinte, ó. Basicamente, vocês vão ver que provavelmente, espero eu, que vocês já tenham visto isso em Física 3. Espero muito mesmo. Então, eu tenho um fio aqui. Esse fio, ele tem comprimento L. Ele tem uma certa quantidade de carga Q. E eu tenho... quero calcular o campo elétrico bem no meio do fio aqui, ó, a uma distância Z, certo? Ponto. Só isso. Quero o campo elétrico no ponto Z. O Q é uma carga positiva, o L aqui é o tamanho desse segmento, então eu tenho uma distribuição de carga aí, lambda, que é Q sobre L, certo? Então, Weiss tem 5 minutos para resolver isso aí, fazendo favor. Muito bem, a ideia aqui, ó, é simples também, não é tão complicado. O que você vai fazer? Objetivo, você vai sempre pegar um elemento dq, tá certo? Esse elemento dq, ele está aqui a uma distância r, da onde você quer calcular, e ele está deslocado aqui de x, tá certo? Então, esse elemento dq aqui tem uns detalhes, né? Esse elemento dq, ele produz um campo aqui, ó, que é diagonal aqui. Ops, está meio torto aqui. Diagonal aqui. Só que você tem sempre um outro cara desse lado aqui que produz um no sentido contrário ali, de forma que as componentes em y aqui, colocando assim o eixo xy, de forma que as componentes x, não, eu chamei de z, né? Então vou chamar de z aqui, sempre se cancelam. Então você vai ter aqui, ó, essa componente aqui, ops, e essa componente aqui, sempre se cancelando, de forma que o campo resultante vai ser um campo aqui na direção z, tá certo? Então, se você chamar... Vou apagar esse cara, tá muito tosco. Se você chamar esse ângulo aqui de θ, a componente que sobra do campo é o dE cosseno de θ, certo? Que aqui é o seno θ, né, cateto oposto, né? E o cateto oposto não ajuda nada, que é o componente em x. É o cosseno de θ que dá a componente do cateto adjacente. O cosseno de θ, se você se atentar, aqui também é θ. Então você tem que o cosseno de θ nada mais é que cateto adjacente, que é z, sobre a hipotenusa, que é r, tá certo? O r está ali em verde, tá certo? O r ao quadrado, por sua vez, ele vale z ao quadrado mais o x ao quadrado. Tá certo? Só tem a componente dE cosseno de θ. Então agora a gente tem que dE cosseno de θ. Vou trabalhar em módulo aqui, tá? Vai ser igual a k, que é o meu 1 sobre 4πy0, integral de dq cosseno de θ sobre r ao quadrado, onde o r ao quadrado é z ao quadrado mais x ao quadrado. O dq, a gente escreve ele em termos da densidade linear de carga, que é um lambda dx, tá certo? Onde o meu lambda, eu vou deixar em função de lambda, mas você sabe que o lambda nada mais é do que a carga total dividido pelo comprimento total. No final das contas, você substitui o lambda lá. Você pode carregar o lambda durante todo o trabalho. Então, o dE cosseno de θ é igual a k integral de lambda dx. O cosseno de θ vale z sobre r, z sobre r ao cubo. R ao cubo nada mais é, então, do que, se você olhar aqui, ó, aqui, o r
vale, eita, z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1/2. Se eu elevar o cubo aqui, aqui fica elevado a 3/2. Certo? Então aqui aparece z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3/2. E aqui a gente já sabe, né? Eu não estou levando em conta aqui, não estou pondo versor porque está calculando o módulo, mas a gente já sabe que o campo aponta na direção z versor. Tá certo? E aí está resolvido o problema. Agora o que você tem que fazer é resolver essa integral. Essa integral eu já falei para vocês como vocês fazem. Basicamente a ideia é chamar x igual a z tangente de θ. Essa integral vai de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Pode usar simetria, né, professor? Porque Pode também. Pode também. De menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Certo? Você faz z igual a x igual a z tangente de θ. Dx dθ é igual a z secante ao quadrado de θ dθ. E aí você faz as contas e resolve isso aí. Aí fica a conta de vocês. A ideia é só montar a integral. Certo? Integral. Tá, se memorizar as integrais aí, tá beleza? Não tem problema nenhum, cara. É com você. Só pá e pão. Só que eu acho que essa memória não dura por muito tempo, né? Então, acho que você aprender a fazer essa integral. Mas se você souber resolver a integral, não tem problema nenhum. Por que tem que ser elevado a meio? Não entendi essa parte. Qual elevado a meio? Ah, porque eu peguei o R só para calcular R ao cubo, tá certo? O R ao quadrado vale isso aqui, você concorda? Sim, por causa do triângulo retângulo, tá certo? Aí eu vou pegar, vou tomar a raiz aqui e aqui desse lado aqui, ó. Só para calcular o R. Então fica a raiz aqui e a raiz aqui. A raiz desse cara é elevado a 1/2, não é isso? Então o R vale raiz de tudo isso, que nada mais é do que elevar a 1/2, tá certo? Raiz é elevar a 1/2. Ok? Só que o que aparece aqui na minha integral ó, é R ao cubo, não aparece R ao cubo? Por que aparece R ao cubo? Tem esse R ao quadrado aqui, mas tem outro R ó, que vem aqui do cosseno, ó. Tá vendo? Então fica R ao cubo. Então o que você tem que colocar aqui embaixo aqui, ó, é R ao cubo. Então R ao cubo nada mais é do que elevar esse cara aqui ao cubo, que é elevar esse cara aqui ao cubo. Por isso. Entendeu? Mesmo? Professor, com uma dúvida, por que você o que daria errado de fazer de 0 até L, por exemplo? Integrar de 0 até L. O que daria errado? Daria errado porque a distância aqui não seria x, né? Você pode até fazer de 0 até L, mas tem que tomar cuidado que você não tem a simetria agora, porque essa distância, se você colocar a sua origem aqui, ó. Porcaria de inferno. Espera aí que ela vai funcionar isso. Se eu colocar a minha origem aqui, aí essa distância aqui, ó, não, você não vai ter uma simetria. Ó, esse cara aqui está uma distância que eu vou estar, sei lá, x. E o outro cara do outro lado aqui vai estar L sobre 2 mais x. Então são distâncias diferentes ali. Aí você tem que trocar tudo ali. Na hora de cancelar esses vetores aqui, eles já estão uma distância diferente do outro, entendeu? Por isso que é conveniente você colocar no meio ali. Entendeu o que é? Entendi. Porque o daqui que está simétrico ao outro daqui ali, no fundo não está simétrico, porque um está uma distância x e o outro está L mais 2x. E aí já a distância... Não, você tem que rodar tudo, mas vai dar mais trabalho. A integral que você vai cair é diferente e tudo mais. Professor, onde saiu aquele cosseno circular? O cosseno... Integral do daqui cosseno θ sobre R quadrado. Porque eu estou calculando d cosseno de θ. Eu só estou calculando a componente que é na direção z. Por quê? Ó, tá aqui o meu fio, tá aqui e tá aqui o ponto que... então, aí eu só vou pegar, então, aqui tá o meu d. Mas eu não vou calcular o e total, né? Eu só calculo o e cosseno de θ, que é o cara que está aqui, que
que é o cara que contribui. Então eu faço uma integral de dE cosseno de θ só. Porque eu levo em conta só a componente z. Esse cara aqui é igual ao meu EZ, que é o cara que está em questão ali. Tá certo? É só para levar em conta o EZ, só o EZ. Sim ou não? Tá, aí depois ficou assim, ó, dE cosseno θ, que é o componente z, igual a k, que multiplica a integral de dq cosseno θ. Aquele cosseno θ inserido ali. É esse cosseno de θ que está aqui. Porque o dE é k dq sobre r ao quadrado. Beleza. Isso é o dE. Tá certo? Seria o dE aqui. Mas eu não quero k dq sobre r ao quadrado. Eu quero k dq sobre r ao quadrado projetado no z, que é o cosseno de θ. dE é k dq sobre r ao quadrado. dE cosseno de θ é k dq r ao quadrado cosseno de θ. Estou projetando com a componente. Ó, um outro importante de resolver e um pouco mais complicado, esse que eu já vou fazer já, é colocar a carga, ó, aqui, ó. Tá aqui a carga, aqui numa distância z, ó. Bem no canto do fio. Como é que você faria isso aí? É bem similar também. Tá certo? Agora o meu Q está aqui, ó. Está aqui uma distância z do fio, certo? Como é que você faria isso aí? Novamente, você vai pegar aqui um dq. Esse dq está a uma certa distância x, ok? Ele vai produzir aqui um campo. Ops. Um campo aqui. O que eu vou ter que fazer? Então está aqui o campo produzido por ele. Essa distância aqui é uma distância que eu vou chamar de R, certo? Aí tem que calcular as duas componentes agora. Agora eu tenho que calcular essa componente do campo e essa componente aqui. Nossa, tá travadaço. E essa componente aqui. Então eu vou ter, esse aqui é o meu ângulo θ, aqui é meu ângulo θ também. Nossa, o que está acontecendo, cara? Ok? Então eu vou ter o DE seno de θ que vai apontar na direção menos x versor, e eu vou ter o DE cosseno de θ que aponta na direção y versor. Aí tem que fazer as contas dos dois caras, certo? Essa integral agora vai de 0 até L. Y versor? O z versor, né? Que depende de como eu chamar. Meu z versor. Aí então eu vou ter que integrar, vamos calcular um por um. Primeiro eu calculo esse, depois calculo esse. Esse aqui é análogo do que a gente fez agora há pouco. Completamente análogo, só que a integral vai de 0 a L agora. Tá certo? O x versor é a mesma coisa. Vamos calcular o módulo primeiro de d seno de θ. O módulo desse cara vai ficar então K integral dq. O dq é lambda dx. Seno de θ. Seno de θ é cateto oposto x sobre hipotenusa r, dividido por r ao quadrado, sobre r ao cubo.
O r ao cubo é x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Tá certo? Essa integral aí vai te dar essa componente aqui, menos x versor. E o outro é análogo, né? Vai ser, só para a gente fazer de novo aqui, é o dE cosseno de θ, que é igual a k integral de lambda dx, z, porque o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Então, esse aqui também, esse aqui integrado agora de 0 a L, esse aqui integrado de 0 a L. E agora não tem componente que se cancela nenhuma, você tem que calcular as duas componentes. No anterior a gente fez 0 a x, os limites. De menos L sobre 2 a mais L sobre 2, porque eu pus o meu zero na origem aqui, ó. Aqui, ó, de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, porque eu pus a minha origem aqui, ó. Tá certo? Professor, aí no caso não seria um módulo de e cosseno, que está fazendo integral do outro lado? Ah, aqui, é que você tem razão. É, aqui eu já calculo, já integrei, aqui é o e cosseno e aqui é o e cosseno. E cosseno. E aí embaixo aqui também, né? Aí embaixo também, ó. Aqui já entra e seno e e seno. Tá claro isso aqui como é que faz? Sim ou não? Aí, ó, o cara pode fazer um pouco mais geral ainda. Ele pode fazer o seguinte, ó. Ele põe em qualquer ponto aqui, ó. Põe aqui, ó. Aí como é que você faz? Aí você pode dividir em dois trabalhos, tá certo? Você vai pegar e vai fazer, calcula desse segmento aqui e desse segmento aqui. Tá certo? E depois usa o princípio da superposição. Para cada um desses segmentos você cai nesse exercício aqui. Nesse aqui. Tá certo? Faz para um, faz para outro. Ou seja, em teoria, você consegue calcular o campo aí para qualquer ponto. Continuando. O outro clássico dos clássicos é o anel com a carga aqui no centro aqui, ó. Esse cara aqui tem um raio rão. E eu quero calcular o campo no eixo do anel ali. Como é que a gente faz isso aí? Então vou dar mais 5 minutos para vocês tentarem resolver isso aí. Então você vai pegar um elemento dq. Ele tem associado a ele aqui um comprimento dl. E esse dq, então, ele produz aqui um campo nessa direção. Agora, novamente aqui, a 180 graus lá você tem um outro dq que produz aqui, ó, um campo, de forma que as componentes que são perpendiculares ao eixo, elas não contribuem para o campo elétrico. Então, no final das contas, o seu campo elétrico vai ser um campo elétrico aqui na direção de Z. Se eu chamar esse aqui de θ, esse aqui de θ, o campo aqui, dE produzido pelo dq, vai ter um dE cosseno de θ também. Tá certo? O cosseno de θ, se chamar essa distância aqui de R, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, meu R, de forma que o meu dE cosseno de θ integrado aqui vai ser a integral de K dq. O dq nada mais é do que lambda dl cosseno de θ, que é Z sobre R,
sobre R ao quadrado, certo? Agora eu preciso se lembrar aqui que o meu DL, que é o comprimento infinitesimal, ele vale Rão dθ, tá certo? Esse comprimento infinitesimal aqui, ó, se eu faço um deslocamento dθ, ele vale Rão dθ. Então, o meu E na direção Z, ele é igual a integral de 0 a 2π de K lambda Z sobre R ao cubo Rão dθ. Essa integral aqui, o K é constante, o lambda é constante, o Z é constante, o Rão é constante e o próprio R'inho também é constante. Para todo dq, ó, o R'inho é sempre o mesmo, ó. Tá certo? Então isso aqui vai ficar, no final das contas, 2π K 2πk. Eita. Professor, Oi. está escrito ali depois da segunda integral, ali na primeira linha? Peraí, deixa eu só fazer funcionar minha canetinha, meu brinquedinho. Oi. Qual? Está escrito assim, ó, integral de t cosseno θ é igual a integral de alguma coisa lambda. K. K. É o 4π sobre ε0. Ah, verdade. Então fica 2πk Z Rão sobre R ao cubo. R'inho ao cubo, né? Onde o R'inho, né? Só para deixar em termos dos variáveis dadas, é Z ao quadrado mais Rão ao quadrado elevado a 1/2. Então R'inho ao cubo fica Z ao quadrado mais Rão ao quadrado elevado a 3/2. Certo? Esse aí não tem muito mistério, espero eu. A não ser o desenho, que está super misterioso aí. Aí então eu vou deixar para a lição de casa para vocês, ó, fazer o do disco, tá certo? Faz um disco vazado aqui, ó. Basicamente, a ideia aqui é que esse R aqui, ó, Tem um lambda lá na resposta. faltou o lambda aqui. Lambda. Que estava aqui, né? Basicamente, aqui o que vai fazer nesse disco, você vai ter um elemento dA, o dA vai ser R dθ dr, tá certo? E agora o seu R vai variar, certo? Então esse próprio R aqui, ó, que depende de Rão aqui, vai variar, e o Rão vai variar. Então você vai ter uma integral desse Rão aqui, ó, que vai variar de um certo R1 até um R2. Faça uma para casa, então é o disco vazado. Se você quiser enxugar a equação, você pode substituir o lambda.